E quando chegou a nossa vez, a policial olhou os nossos documentos, viu que a gente era brasileiro e disse: aqui não. Moi moi! Eu sou a Cel e esse é o canal Moi Moi. Quando eu fiz o vídeo contando sobre a gente ter sido barrado na fronteira alemã, muitos de vocês me pediram para contar mais sobre como foi o nosso perrengue no aeroporto de Frankfurt. Então eu aproveitei e já fiz esse vídeo aqui, porque se é pra passar vergonha, vamos passar de uma vez só, não é mesmo? Então o vídeo de hoje vai ser um compiladão de perrengues que a gente já passou na Alemanha. Mas antes de começar o vídeo, eu vou falar um negócio. Vocês sabem o que eu vou falar? Vocês sabem, eu tenho que falar. Se inscreve no canal. E se você já é inscrito, o que você tem que fazer? Isso mesmo, compartilhar esse vídeo. Ó, eu ia deixar pra contar o perrengue do aeroporto no final desse vídeo pra fazer vocês ficarem aí me assistindo, mas eu não sou esse tipo de pessoa. Então eu vou começar já com os dois pés na porta e vocês me prometam que vocês vão assistir esse vídeo até o final. Bom, gente, então vamos fazer uma retrospectiva aqui, né? Eu vou começar voltando lá pro fatídico dia 30 de junho de 2020. Como eu contei pra vocês lá no primeiro vídeo, o nosso voo saiu de São Paulo e tinha como destino Hamburgo, mas a gente tinha uma escala em Frankfurt, que foi onde tudo aconteceu. Basicamente, quando a gente chegou em Frankfurt, a gente foi lá para a fila da imigração, fazer o procedimento normal, e quando chegou a nossa vez, a policial olhou os nossos documentos, viu que a gente era brasileiro e disse: aqui não. E foi aí que toda a nossa tour começou. Lá no outro vídeo eu dei uma resumida bem grande pra vocês, então hoje eu vou contar com mais detalhes, se preparem. Depois que a policial disse que ela não poderia autorizar a nossa entrada, a gente foi levado para uma salinha da Polícia Federal, que a gente apelidou carinhosamente de Salinha do Terror. Quando a gente chegou lá na sala da Polícia Federal, a gente ficou lá numa salinha de espera e literalmente esperamos. Se tem uma coisa que a gente fez esse dia foi esperar. Porque desde a hora que a gente chegou na salinha até a hora que o policial chamou a gente pra conversar e explicar o que estava acontecendo, foram cerca de 2 horas e meia. Contando assim pra vocês, parece até que eu tava super tranquila, super de boas, mas não. Acho que eu nunca fiquei tão ansiosa na minha vida. E assim, como a gente já tá íntimo aqui, né, nesse canal, vou contar um detalhe pra vocês que me deu até dor de barriga. Bom, nesse meio tempo aí, ninguém falava nada, a gente tentou perguntar para alguns policiais, mas ninguém sabia informar a gente direito, o inglês deles também era mais ou menos, foi aí que a gente começou a perceber que talvez não fosse tão simples assim viver aqui sem o alemão. A única coisa que falaram pra gente nesse meio tempo foi pra gente ler um cartaz que tava lá colado na parede, que basicamente dizia que se o nosso processo de imigração estivesse demorando, era porque eles estavam averiguando nossas documentações. Coisa que a gente já imaginava, né? Aí a gente perdeu a nossa escala pra Hamburgo, eles também estavam com os nossos documentos, então não tinha muita coisa que a gente pudesse fazer, a não ser esperar. Bom, depois que a gente esperou muito, o policial chamou a gente lá, explicou o que estava acontecendo, ele ligou para uma pessoa do consulado brasileiro na Alemanha para que a pessoa pudesse traduzir pra gente simultaneamente o que ele estava falando, porque ele estava falando tudo em alemão. Ele foi super simpático com a gente, apesar da situação bosta, e aí explicou que a gente não ia poder entrar por ser brasileiro, que estava tudo certo com a nossa documentação, mas que por conta do coronavírus, da situação que estava no Brasil, a gente realmente não podia entrar, a gente não estava dentro de nenhuma exceção. Aí já começou a humilhação, né? Porque como a gente não foi autorizado a entrar, ele fez uma cartinha lá pra explicar por que a gente estava sendo mandado embora. E aí pra botar nessa ficha, né, essa cartinha aí, a gente teve que tirar uma foto. Parecia tipo aquelas fotos de presidiária, sabe? Botou a gente numa parede branca com aquela cara de acabada, né? De quem tinha viajado 14 horas e já tava ali mais 2 horas e meia esperando, sem saber o que tava acontecendo, pós dor de barriga, enfim. E aí a gente já tava numa situação, né, mais ou menos ali. A gente achou que não poderia piorar, mas como a gente teria que voltar para o Brasil, a gente não poderia sair do aeroporto, porque senão a gente estaria entrando na Alemanha e a gente não estava autorizado a entrar na Alemanha. E aí a gente ficou preso num limbo do aeroporto de Frankfurt. A gente não podia ir para a área onde as pessoas frequentam, onde as pessoas chegam e fazem check-in e essas coisas. A gente estava nessa área aí do aeroporto que é entre o desembarque e a escala. E por conta de toda a situação do coronavírus, o que tinha lá? Isso mesmo, nada. Então, basicamente não tinha restaurante, não tinha um lugar pra gente dormir. A gente deu muita sorte que no aeroporto de Frankfurt tem um lugar lá que você paga e você consegue tomar banho. Então, se um dia você ficar preso no aeroporto de Frankfurt, saiba disso.
é uma informação bem importante, foi tipo que salvou a gente, mas até tinha umas cadeiras tipo mais espreguiçadeiras assim, mas não era confortável, não dava pra dormir. E a gente foi liberado pela polícia por volta de 3h30 da tarde, e o nosso voo só ia sair às 9 da noite do dia seguinte. Então a gente ia ter que passar todo esse tempo nesse limbo do aeroporto. E foi uma bela de uma desgraça, porque como eu falei, as coisas estavam fechadas, então nessa parte que a gente estava preso, as únicas coisas que tinham de opção para comer eram McDonald's. Um McDonald's e um McCafé. Só que, por conta do coronavírus também, como não tinha muito movimento, nem muitas pessoas por ali, o McDonald's e o McCafé estavam fechando 9 da noite. E só ia abrir de novo às 6 da manhã do dia seguinte. Então, tipo, das 9 da noite até às 6 da manhã do dia seguinte, a gente ficou sem comer nada. Porque, obviamente, a gente não sabia que fechava às 9 da noite, né? Pra se preparar ali, comprar uns snacks, deixar guardado. A gente só descobriu quando a gente tentou ir lá comprar comida e já tava fechado. E se você acha que o pior já passou... Te digo que você estava enganado. Pra mim, o pior de tudo dessa situação é que, como a gente não podia sair do aeroporto, a gente tinha um documento com alguns horários marcados pra gente voltar na salinha da Polícia Federal, pra basicamente eles olharem pra nossa cara e falar: ah, ok, você está aqui, você não fugiu, e assinar. E essa situação toda era muito constrangedora e chata. Primeiro que essa área do aeroporto onde ficava o McDonald's, onde a gente podia tomar banho, etc., era bem distante de onde ficava a Polícia Federal. E a gente tinha que praticamente cruzar o aeroporto toda vez que a gente precisava ir lá para que eles assinassem esse papel. Além de tudo, cada vez que a gente ia e voltava, a gente precisava passar de novo pelo detector de metais. Não sei se vocês já fizeram escala na Alemanha ou já desembarcaram na Alemanha por algum motivo, mas aqui eles são bem chatos, tipo, bem mais chatos que o Brasil em relação a essa coisa de passar no detector de metais e tal. Então era um puta saco, porque a gente tava com as malas de mão e com mochila, e toda vez que a gente passava no detector de metais, a gente precisava abrir a mochila, tirar tudo que era eletrônico, então notebook, câmera, carregador de celular, carregador portátil, aparelho de barbear, sei lá, chapinha, babyliss, essas coisas estavam todas na minha mala de mão. E eu precisava tirar todas as minhas maquiagens. Então, eles abriam a minha bolsinha de maquiagem e tiravam, tipo, base por base. Sim, gente, estava vindo pra morar aqui. Então, é óbvio que eu fiz um estoque da base que eu uso, porque só tem no Brasil. E aí tinha um zilhão de maquiagem na minha bolsinha e toda vez tinha que tirar tudo isso e depois socar tudo de novo dentro da mala. E a gente teve que fazer isso, sei lá, umas 5 ou 6 vezes nesse período que a gente ficou no aeroporto, então vocês podem imaginar como foi incrível. Fora isso, toda vez que a gente chegava lá na sala da Polícia Federal, era tipo uma situação extremamente assustadora e, sei lá, estranho. Eu me sentia criminosa. Porque primeiro que chegava um policial alemão pra abrir a porta pra gente, e gente, vocês já viram o tamanho dos alemães? Eles são gigantes. E aí chegava um policial todo forte, desse tamanho, uma arma no peito, tipo, pra falar com a gente. Eu não sei qual era a necessidade da arma, mas era, tipo, bem assustador. E aí, várias outras coisas muito chatas, tipo, que como a gente tava no aeroporto, a gente precisava ficar de máscara 100% do tempo. Então a gente tinha que dormir de máscara. Dormir, né? Porque claro que a gente não conseguiu dormir direito. E assim, gente, pelo menos o final da história foi feliz. Porque, olha, só de contar essas coisas aqui, de tudo que a gente passou lá no aeroporto, meu estômago dá até uma embrulhada aqui. Quando a gente conta, parece que as coisas aconteceram muito rápido, mas a real é que a gente ficou 28 horas presos no aeroporto de Frankfurt. Então tudo isso que eu contei aí pra vocês rolou durante 28 longas horas. E daí pra frente, gente, não teve perrengue que abalou nossas estruturas, entendeu? A gente continuou passando perrengue, é óbvio. Nossos primeiros dias na Alemanha foram a personificação do 7-1. Aí você pensa, estão no Airbnb, hora do quê? Tomar um banho e relaxar. Mas não é bem assim que funciona, gente. Nem tudo é como a gente quer, não é mesmo? E o nosso segundo perrengue foi um perrengue bem leve, que fez a gente dar muita risada. Foi a tour do chuveiro. E se você já me acompanhava lá no Instagram nessa época, você sabe do que eu tô falando, né? Pois é, basicamente a gente não sabia como ligar o chuveiro. Vou deixar os stories aqui pra vocês poderem rir da nossa desgraça. Eu vim mostrar pra vocês que acham que eu tô aqui, toda europeia, na Alemanha. Então, a gente mal chegou aqui e já foi o primeiro 7-1 assim na cara. Fui tomar banho, não sabia ligar o chuveiro. Gente, olha o tamanho desse chuveiro
e eu não conseguia ligar. Porque esse negócio aqui, ó, virava para um lado, virava para o outro, só ligava essa porra desse chuveirinho. Aí tive que perguntar pra proprietária do Airbnb e fui descobrir que tem um fucking botãozinho aqui embaixo que eu tenho que apertar pro chuveiro funcionar. Eu não sei se esse chuveiro existe no Brasil, mas assim, não nas casas que eu frequentava, né? Então é isso, pessoal. Gente, deu tudo certo no final. A gente descobriu como é que ligava o chuveiro, tomou banho e finalmente tivemos nosso descanso merecido. E foi aí que começou a nossa saga pra pedir produtos de supermercado. A gente pediu indicação de app de delivery ou de supermercado num grupo que a gente tava, e o pessoal recomendou e a gente fez lá o nosso primeiro pedido, porque afinal de contas a gente não tinha absolutamente nada para comer. E aí já começa que os apps de supermercados eram todos em alemão, né, gente? Mas tudo bem, nada que um tradutor não resolvesse. Até porque naquele momento a gente tava nada mais vai nos derrubar. E aí a gente foi lá, fez pedido no supermercado e agendou para entregar no dia seguinte. No dia seguinte, deu o horário da entrega do supermercado e nada. E a gente esperou e nada, e a gente entrava no app, a gente não conseguia falar com o suporte porque tava tudo em alemão, só tinha um número de telefone, a gente tentou ligar, falava tudo em alemão, a gente não entendia bulhufas. Pedimos ajuda para várias pessoas e aí no fim do dia o supermercado de repente estornou o valor no meu cartão e a gente pensou, deu ruim. E aí a única coisa que a gente viu lá no app foi que tinha uma notificação falando que o pedido não foi entregue. E a gente demorou muito tempo para entender que o motivo do pedido não ter sido entregue foi que a gente não tinha lembrado de colocar os nossos nomezinhos no interfone lá na portaria. Se você assistiu meus últimos vídeos falando sobre as casas aqui na Alemanha, você já sabe do que eu tô falando. Pois é, depois de tudo que tinha rolado, a gente tava tão feliz que a gente tinha finalmente chegado que nem passou pela nossa cabeça lembrar que a gente precisava colocar o nosso sobrenome lá embaixo. Então, basicamente, o supermercado tentou entregar pra gente, não achou o nosso sobrenome lá e foi embora, porque pra eles não tinha nenhuma Ana e nenhum Guilherme vivendo lá naquele apartamento. Teve mais uma coisa que aconteceu aqui no Airbnb, que eu também falei no último vídeo e que a gente aprendeu na raça, que foi o quê? Que as portas trancavam do lado de fora. No dia que a gente conseguiu finalmente fazer um pedido de comida, o Gui saiu para receber e ele não trancou a porta, então ele não levou a chave. E quando ele voltou, ele não conseguia abrir, porque as portas, né, como eu já contei pra vocês, não abrem por fora. E aí ele ficou tentando abrir, não conseguia, ele apertou a campainha, eu estava tipo indo tomar banho. A sorte dele foi que eu ainda não tinha entrado, então eu fui lá, abri pra ele e falei tipo, por que você tá apertando a campainha, cara? E foi assim que a gente descobriu que as portas não abriam por fora. Foi isso aí, depois que a gente teve finalmente nossa liberdade, a gente foi lá viver nossa vida, visitar lugares turísticos e fazer o quê? Nossa primeira compra no supermercado na Alemanha. E aí, na nossa primeira ida no supermercado, começou já no começo ali. A gente chegou lá no supermercado e a gente foi pegar o quê? Um carrinho de compra. E a gente tentava puxar o carrinho e nada acontecia. E aí eu percebi que o carrinho tinha uma trava. E, gente, sei lá, foi tipo uns 5 minutos até entender que pra gente destravar o carrinho, a gente precisava colocar uma moeda. O carrinho tem tipo um compartimento, um espacinho assim, onde você coloca uma moeda e aí ele destrava uma correntinha que ele tem. E isso é basicamente para incentivar as pessoas, incentivar não, né? Para obrigar as pessoas a guardarem o carrinho de volta no lugar depois, porque se elas não guardarem de volta, elas não vão ter a moeda de volta. E aí, beleza, pegamos o carrinho, vamos lá fazer compra. Fizemos nossas compras tranquilamente, demoramos muitas horas no supermercado porque a gente não sabia onde ficava nada. Mas deu tudo certo, tudo bem, a gente foi passar no caixa e, gente, sério, uma coisa que eu não entendo até agora é por que os caixas na Alemanha parecem uma corrida de Fórmula 1. Foi muito engraçado porque a gente foi passar no caixa, tipo, normal, né? Estamos passando aqui os nossos produtos no caixa. E eu nunca vi um caixa tão rápido na minha vida. A mulher passava as coisas muito rápido e do outro lado quase não tinha espaço para colocar. Então, enquanto ela tava passando, a gente tinha que socar tudo dentro da sacola. E a mulher já terminou de passar, a gente ainda não tinha terminado de empacotar, e a gente tinha que pagar, a gente não tinha cartão e contando o dinheiro enquanto o outro guardava. E sei lá, foi tipo bizarro. Eu sei que a gente saiu do supermercado com as coisas tudo meio caindo assim, e aí eu olhei pra cara do Gui, tipo, a gente tava meio zonzo e foi tipo, mano, o
que rolou. E isso acontece em qualquer supermercado aqui, fique sabendo. Se você for fazer compras na Alemanha, não se assuste com a velocidade dos caixas. Agora a gente já recebeu até várias dicas de como organizar as coisas na esteira. Vai vendo. Pra ficar mais fácil na hora de levar pra casa. E também depois disso a gente descobriu que em geral as pessoas não vão colocando tudo na sacola, elas botam tudo de volta no carrinho e todo supermercado tem próximo da saída assim, tipo uma bancadinha que você pode parar lá e arrumar suas coisas com calma. Mas óbvio que a gente não sabia disso antes, né? Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido, né, descontrair aí um pouco e espero que os nossos perrengues ajudem vocês a não passarem por perrengues se algum dia vocês vierem pra Alemanha. Se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, comenta aqui embaixo, porque é claro que eu poderia passar aqui 2 horas contando perrengue pra vocês. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, de comentar aqui embaixo. E me contem também se vocês já passaram algum tipo de perrengue em outros países ou outras cidades que vocês já visitaram. Até o próximo vídeo. Tchau!